Deus é simplesmente maravilhoso, abençoador, grandioso. Ele permitiu que estivéssemos aqui de novo juntos para mais uma mensagem dele ao nosso coração. Espero que Deus esteja enriquecendo a sua vida, alimentando o seu coração, lhe fortalecendo e que você possa estar aproximando-se dele cada dia mais, com o desejo de viver mais perto dele, porque ele quer viver dentro de cada um de nós. Esta é a vontade dele. Nós estamos estudando o Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. Vimos na mensagem anterior, numa introdução, o testemunho que Deus dá deste autor do Salmo 23, que é o rei Davi. Hoje nós vamos ver que, como hino, que é composto de frases e estrofes, nós vamos ver a primeira frase ou a primeira estrofe, na primeira estrofe que ele usa para nos ensinar uma grande lição. Uma grande lição. A primeira frase que ele usa está no versículo 1. Ele diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Davi tinha convicção e tinha certeza que, apesar das tribulações, apesar das aflições, apesar das angústias, Deus estava com ele e que nada lhe faltaria. Davi tinha certeza absoluta que, apesar de toda a tribulação da vida, toda a angústia, de toda a perseguição, a graça, a misericórdia, a bênção, a presença do Senhor superabundava tudo isso na sua vida. Nós vamos ver isto nas palavras do próprio Davi. O que ele disse realmente é muito interessante. Vejamos o que ele mesmo escreveu e nós vamos ler no Salmo 34, versos 9 e os versos 15 a 22. Você pode anotar e estar lendo na sua própria Bíblia as palavras de Davi. A confiança que Davi inspirava para nós quanto os cuidados de Deus quando ele disse: "Nada me faltará." Veja o que ele disse: "Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem." E ele continua: "Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao clamor, ou ao seu clamor. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito." E ele vai dizer: "Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas." O Senhor resgata a alma dos seus servos, nenhum dos seus ou dos que nele confiam será confundido ou condenado. Vamos examinarmos o texto do Salmo 34, que foi o texto lido, Salmo 34, verso 9, e daí os versos 15 ao 22. O salmista começa nos ensinando aqui uma grande lição. Ele disse: "Olha, temei ao Senhor." Esse é o primeiro passo. Temam o Senhor. Tenham respeito por Deus. Tenham zelo por Deus. E Davi era um homem muito zeloso. Falar em zelo, Davi realmente é o exemplo de alguém que zelava pela lei de Deus, zelava pelo testemunho de Deus, zelava pela palavra do Senhor. Ele zelava por tudo aquilo que é santo e sagrado. Ele não misturava o santo com o profano, não. Ele era muito zeloso, por isso ele começa o texto dizendo: "Olha, sede zeloso, temei ao Senhor, tenham temor de Deus no seu coração, vós os seus servos, nada falta aos que o temem." É o que ele disse no Salmo 23, verso 1. "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará", porque ele temia Deus. E aqueles que temem a ele, ele disse: "Nada lhes faltará." Ele vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre todos os justos, e o justo aqui é aquele que foi lavado pelo sangue de Cristo, justificado pela graça de Deus,
salvo pela misericórdia mediante a sua fé em Cristo Jesus. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Ele está dizendo que o justo pode ter angústias, mas o Senhor o livra de todas elas. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Portanto, ele tanto socorre nas angústias, como ele sabe salvar aqueles que têm um coração contrito. É o que ele disse lá no Salmo 53, na sua... Salmo 51, melhor dizendo, quando ele confessava diante de Deus. Ele diz que Deus não despreza um coração contrito, um coração temente ao Senhor. E ele continua ainda dizendo, muitas são as aflições dos justos. Quem disse que o justo não tem aflição? Ele disse, muitas são as aflições dos justos. A diferença está em que o Senhor o livra de todas. Está no texto. O Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será confundido ou condenado. Portanto, concluímos que ter Deus como seu pastor não exclui as angústias nem as aflições da alma. O próprio Jesus disse, e João escreveu no capítulo 16 do seu Evangelho, versículo 33, ele disse, Jesus dizendo, no mundo tereis aflições, mas, entretanto, tende bom ânimo, eu venci o mundo. O escritor aos Hebreus, na carta escrita aos Hebreus, ele disse no capítulo 12, o seguinte, olhando para Jesus, verso 3, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, pela esperança que ele esperava, pela glória que ele esperava, ele suportou as aflições, ele suportou as ignomínias, ele suportou o desprezo dos homens e assentou-se à destra do trono de Deus na majestade. Portanto, ele usa Jesus como exemplo. Jesus está dizendo que no mundo teremos aflições, mas o Rei Davi declara dizendo, olha, eu como uma pessoa que fui angustiada, uma pessoa que fui perplexa, uma pessoa que sofri perseguição e aflição na vida, posso testemunhar para vocês que perto está o Senhor dos que eu tenho o coração quebrantado e salvos contrito de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas as suas angústias e perseguições. Portanto, repito, ter Deus como Senhor na vida, ser salvo por Jesus, não exclui de maneira nenhuma as angústias e as aflições da vida. A diferença é que nós temos um Deus que quando clamamos, ele nos livra, ele nos socorre e ele está perto e os seus ouvidos estão atentos ao clamor dos seus servos. Olha o que Paulo falou sobre Deus. Ele disse no capítulo 8, verso 1 da sua carta escrita aos Romanos, ele afirmou dizendo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É exatamente o que disse o salmista Davi, o Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será condenado. E Paulo completa a frase dizendo, para os que estão em Cristo Jesus não existe mais condenação. Aos Efésios, Paulo escreveu no capítulo 4, versos 14 e 19. Ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Portanto, quando o salmista Davi escreveu no Salmo 23, dizendo que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele está colocando a glória de Deus acima de toda tribulação, de toda angústia, de toda perseguição, de toda perca da nossa vida. Deus é maior em todos os sentidos. Ninguém perde, ou Deus não perde para ninguém. Não. Por maior que sejam as nossas angústias e tribulações,
Nada é maior que Deus, nem a morte, porque a morte para aqueles que confiam no Senhor nada mais é do que antecipar a nossa morada com Jesus na glória. Apenas, disse Paulo, é apenas uma partida e estar com Cristo. Paulo disse isso escrevendo aos Filipenses no capítulo 1, verso 23. Ele diz, olha, estou de ambos os lados em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. No verso 20 ele diz, olha, para mim o morrer é ganho. O viver é lucro, mas o morrer é ganho. Então nem a morte é maior que Deus. Deus é maior que tudo, maior que todos, seja qual for a angústia, seja qual for a aflição que você esteja passando, lembre-se, o salmista disse, nada nos faltará. A graça, a misericórdia, a bondade, os olhos de Deus, os ouvidos de Deus para nos ouvir, suas mãos estendidas para nos socorrer, nos guiar até a fonte da felicidade eterna. Este é o caminho que nos conduz à felicidade, ou seja, a fonte da felicidade eterna. Na próxima mensagem, se Deus nos permitir, nós vamos ver o que não nos falta de acordo com Davi escreveu. Eu desafio a você ler o Salmo 23, por favor, porque nós vamos aprender muita coisa boa nesse salmo para nós e para a nossa família, ok? Conto com a sua compreensão, com a sua companhia a partir de agora. Eu quero terminar mais uma vez orando. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, meu Senhor, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Espírito Santo, nosso grande mestre e professor, aquele que revela, através da Tua palavra, o segredo do Teu coração a nós. Obrigado pelas pessoas que me assistem, os meus irmãos, os meus amigos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que está alcançando milhares de pessoas. Obrigado, Senhor, por saber que o Senhor está aqui, que o Senhor está ali com eles, que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Esta é a Tua promessa. Deus, rogo a Tua bênção para cada vida, para os amigos, irmãos, suas famílias, que sejam guardados debaixo dos Teus cuidados e conduzidos através dos Teus olhares santos, poderosos, as Suas mãos que nos conduzem à fonte da felicidade eterna. Nós oramos com gratidão no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meu forte abraço a você e a sua família. Fiquem debaixo da graça, da misericórdia, dos olhares de Deus, conduzido pelas suas santas mãos, sempre examinando e lendo a sua palavra. Quando lemos a palavra de Deus, Ele fala conosco. Ore, falando com Deus. Deus te abençoe.